Olá, sou Bia Nóbrega e é um imenso prazer estar aqui com você no Kona Coach, Congresso Nacional de Coaches. Primeiramente, gostaria de agradecer muito aos organizadores pelo convite e a vocês, uma seleta audiência que acredita que o coaching muda as pessoas e que as pessoas mudam o mundo. Então, muito obrigada a todos vocês e gostaria de compartilhar hoje uma ferramenta que eu tenho usado nos coachings de carreira com muito sucesso, tem dado muito resultado e eu acredito que vai ajudar você a acelerar o coaching de carreira dos seus coaches. Vamos nessa? Por vezes, os seus coaches travam ou desaceleram no momento de identificar possibilidades de carreira ou mesmo tomar a decisão de que caminho seguir. Eu percebi que, possivelmente, o uso de técnicas e ferramentas que usam majoritariamente o lado esquerdo do cérebro pode ser a causa desse problema. De modo geral, a gente utiliza o quê? Análise de perfil, lista de valores, históricos de eventos de vida, levantamento de conhecimentos, habilidades, atitudes, competências e muitas outras ferramentas, como você pode ver aqui no nosso PowerPoint. O que acontece? De modo geral, o nosso coach de fato, depois de tantas ferramentas usando o lado esquerdo, dá uma travada. E mais do que isso, você sabia que uma pessoa comum utiliza apenas 1% da capacidade do cérebro relacionada à criatividade, à memória e ao aprendizado? Pois bem, então a gente precisa usar o lado direito do cérebro também. E aí eu me lembrei de uma técnica que eu conheci na época do vestibular. Eu nem sabia o nome da técnica, nem sabia que era uma técnica. Mas na época do vestibular eu usava muito o mapa mental para poder registrar o conhecimento para o vestibular. E deu certo. Aí, em 2013, me deparei de novo com essa técnica, eu estava em Cambridge no intercâmbio, e uma das professoras falou que ela usava a técnica para fixar o conhecimento do inglês. E com esse conhecimento, eu pensei em 2014, quando eu iniciei minha vida de coaching mais ativa, eu pensei, poxa, por que não usar a técnica do mapa mental para algumas das ferramentas, como uma das ferramentas de coaching, né? E aí é isso que eu quero apresentar para vocês. A proposta é o Mind Mapping, que é o quê? Um mapa mental. Uma técnica criada por Tony Buzan para organizar o pensamento e fazer registros de uma maneira visual e colorida, utilizando assim os dois lados do cérebro e liberando todo o nosso potencial. Então, o que é o mapa mental? O mapa mental é, partindo de uma imagem central ou de uma ideia central, desenvolver novas ideias, associá-las e conectá-las, e assim aprofundar e abranger melhor o tema. Então, por exemplo, é muito mais do que uma lista de ideias, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está identificando possibilidades de carreira, é muito mais do que listar possibilidades. É você, a partir de uma imagem central, por exemplo, a Bia, uma profissional de sucesso. A partir dessa imagem, eu desenvolver quais são as possibilidades. E aí, não só com linhas retas, mas linhas curvas, com desenhos, com cores, poder imaginar, poxa, essa pessoa pode ser coach, no caso eu, pode ser uma coach, pode ser uma executiva de RH, pode ser uma mentora, pode ser uma HR advisor. E o que é a partir para coaching? O que dá para trabalhar? Poxa, ela pode ser coaching de carreira, pode ser coaching de novos graduandos, que é uma das frentes que eu comecei a estudar, de adolescentes e assim por diante. E aí ampliando as possibilidades e ampliando as escolhas possíveis. Então o que é legal nessa técnica é justamente conectar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo com as palavras, com as linhas retas, mas também o lado direito com as linhas curvas, com as cores, com as imagens. E tudo isso junto potencializa o resultado. E o mapa mental ele é tão poderoso que ele foi usado, por exemplo, em 11 de setembro, lá em Manhattan, para restabelecer a energia da cidade. Eles usaram o mapa mental para conectar o mais rápido possível a energia. Ou, por exemplo, a Apple, para desenvolver os designs dos produtos, eles usam o mapa mental. Não todas, mas a maior parte das cidades, dos países no Golfo, foram construídos a partir de mapas mentais. Então, o mapa mental é uma ferramenta fantástica que dá para usar em várias frentes. Mas num processo de coaching, num momento como ampliar possibilidades de carreira, definir o caminho a seguir, preparar um currículo ou se preparar para uma entrevista, por exemplo. Agora, explore todas essas possibilidades. Mas como é que você pode começar? Então é isso que a gente vai ver agora. Pegue uma folha de papel em branco na posição horizontal,
lápis e canetas coloridos e vamos começar. Desenhe na parte central uma imagem ou uma frase que represente a sua meta ou a sua ideia a ser trabalhada. Então agora escolha uma cor e faça uma curva, uma linha curva, conectando a uma nova palavra. Então, por exemplo, se na imagem central você colocou a melhor profissional que você pode ser, como uma frase ou uma imagem você de sucesso, a primeira curva que você pode puxar, por exemplo, pode ser uma profissão ou uma atividade profissional. E aí você vai puxando então primeiro essas possibilidades, no primeiro nível, as ideias primárias. Depois, puxe ideias secundárias decorrentes da primeira ideia. E assim por diante. Mas o legal, o segredo é você trabalhar com cor, trabalhar com linhas curvas e preferencialmente trabalhar com imagens que representem aquela sua ideia. E evite frases nas linhas secundárias. Por quê? Porque quando você trabalha com palavra, você está estimulando mais ainda o seu cérebro, ao invés de trabalhar com frases. Porque as frases você já trabalhou bastante com o lado esquerdo, conectando as ideias. Agora vamos falar de como aplicar o mapa mental para o seu coaching. Antes disso, experimente. Experimente com qualquer questão que você queira trabalhar, por exemplo, como aumentar o número de coaches. Depois, se você gostou da técnica, proponha seu coach no momento apropriado. E depois que ele entender que já explorou todas as ramificações possíveis do mapa mental dele, é hora de então você fazer uma reflexão e explorar, de acordo com tudo que vocês fizeram durante o processo, o que aquele mapa mental representa, que caminhos ele está apontando, quais as conexões que existem entre os ramos e assim por diante. Uma dica importante para você: resgate o mapa mental sempre que necessário durante as sessões. Então tenha sempre ou uma foto ou o próprio mapa mental do coach para que vocês possam explorar todas as possibilidades mapeadas, novas possibilidades e as conexões entre elas. Combinado? Então agora eu vou contar para vocês cada uma das utilidades que eu faço no processo de coaching de carreira e como eu faço, passo a passo, para que você possa aprender comigo e até poder melhorar e fazer diferente melhor com o seu coaching. Combinado? Então vamos lá. Primeira possibilidade. Quando o coaching necessita abrir possíveis caminhos de carreira. Então, primeiro eu proponho ao coaching colocar no centro uma imagem, uma frase que represente o que ele deseja alcançar na sua carreira. Nos ramos principais, o coaching deve abrir as possibilidades. Então, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que abriu umas 8 possibilidades. E ela abriu, por exemplo, possibilidades das mais distintas, desde ser professora, ser degustadora, ser headhunter e assim por diante. Então, esse é no primeiro nível dos ramos. Nos ramos secundários, a pessoa deve aprofundar cada uma dessas possibilidades. Então, o que ele deseja alcançar? O que será preciso para alcançar aquilo? Quais são os próximos passos? Aí vai abrindo nos ramos secundários e nos ramos terciários, né? Então, por exemplo, professora. Então, para eu ser professora, eu preciso fazer conexão nessa universidade, naquela universidade. Eu preciso obter um mestrado. Esse mestrado, como é que eu obtenho? Quais são os próximos passos? E aí vão abrindo todos os ramos. O que é muito legal é que conforme vão abrindo todos os ramos, com certeza o coach vai perceber que as coisas se conectam, que coisas que ele pode alcançar num caminho ele também pode alcançar em outro, ou barreiras de um caminho também são barreiras de outro, e aí ele vai conseguir ter uma visão bem ampla, assim como o nosso cérebro é, porque nada mais é um mapa mental do que a representação do nosso cérebro. É muito legal. Na tomada de decisão, né? Qual é o caminho que dá para usar o mapa mental na tomada de decisão? A partir de algumas possibilidades já pré-selecionadas, pedir um mapa mental, tendo na imagem central, o que ele vai ganhar ao tomar a decisão de carreira a seguir. A partir daí, no ramo primário, nos ramos primários, ter quais são as possibilidades que ele pré-selecionou e a partir, nos ramos secundários e terciários, aprofundar ganhos e perdas, dificuldades, barreiras, facilidades que ele tem para cada um daqueles caminhos. E até eu sugiro não começar com cor nesse mapa, começar sem cor e só dar cor com canetinha conforme você vai identificando quais são os melhores caminhos, o que está mais agradando. E as conexões, porque, por exemplo, ganhos de um caminho de carreira
pode ser perdas nos outros, ou pode ser também ganhos em outros, perdas de um podem aparecer em outros, e aí ele vai conectando todas essas ideias, e aí depois as cores ajudam a mostrar os caminhos que mais lhe agradam. Legal? Então vamos falar então agora de uma outra possibilidade. Elaboração de currículo. Essa é uma outra possibilidade bem interessante, que inclusive o Tony Buzan recomendava usar o mapa mental para elaboração de currículo. Por quê? Porque você consegue trabalhar nos ramos primários a formação, os interesses, as experiências, os resultados alcançados, as capacidades. E aí, com certeza, você explorando nos secundários e no terciários, nada vai ficar de fora desse currículo. E, inclusive, pessoas das áreas mais de design, as áreas mais criativas, usam o próprio mapa mental como currículo. Então agora vamos falar de preparação para entrevista. É uma outra possibilidade muito legal de utilizar os mapas mentais. Inclusive o Tony Buzan recomenda 2 mapas mentais aqui. Claro, depois de você pesquisar, no caso você ou o seu coach, né? Pesquisar a empresa, a vaga e o gestor. Então, o primeiro mapa mental, depois de pesquisado as características da vaga, é quais são as qualidades que o seu coach vai levar para esta empresa ou para esta vaga. Quais são as entregas, os resultados, o que ele pode aportar para esta empresa. Este é o primeiro mapa mental. O segundo mapa mental é o que esta empresa pode oferecer para este coach em termos de um ambiente de trabalho, em termos de desafios, em termos de resultados a serem alcançados, benefícios e companhia. Por que os 2 mapas? Porque os 2 mapas juntos, que é o que o coach agrega a esta empresa e o que esta empresa agrega a este coach, juntos vai dar uma boa preparação de uma entrevista. Inclusive, no mapa em que tem o que a empresa vai entregar para esse coach, possivelmente ele vai, ao explorar o mapa, identificar quais são as perguntas que ele vai ter que fazer no momento da entrevista, para que a decisão seja mais acertada. Então, na preparação de entrevista, eu também acho bem legal a utilização da técnica para a fusão de todas essas possibilidades e uma melhor preparação e um bom resultado. Com certeza, experimentando os mapas mentais, praticando com os seus coaches, você vai encontrar várias possibilidades e outros caminhos de como aplicar o mapa mental. E vou te ensinar então agora uma técnica, também do Tony Buzan, para garantir o sucesso no seu processo de aplicação dos mapas mentais, que é o TEAVAS, TEAVAS, né? No português fica estranhinho, mas vamos lá. Então, para você ajudar a monitorar os resultados e melhorar continuamente, a primeira questão é, aplique a técnica, que é o T da tentativa. Segundo, qual é o evento? Explore o mapa mental com o coach. Este é o evento que você vai utilizar na sua análise de melhoria. Depois, avalie se o seu coach chegou nos resultados esperados. Essa é a parte da avaliação. Verifique se você está mantendo fiel os objetivos e os pequenos detalhes do modelo teórico e do que está acontecendo na prática. Então, o mapa mental, ele de fato é um mapa mental que tem o lado esquerdo e o lado direito? Ou ainda tem só linhas retas, preto no branco e palavras e frases? Tente ir o mais próximo possível da teoria, para que a gente possa avaliar de fato se o resultado é relacionado ao mapa mental como deve ser. Ajuste o que tem que ser ajustado e então encontre o sucesso esperado na aplicação da técnica. Combinado? Agora eu vou compartilhar com vocês alguns cases de sucesso com a aplicação do mapa mental. O primeiro deles é de uma pessoa que eu conheço, trabalhou comigo, que eu adoro e que eu só dei a dica. Olha, usa o mapa mental e ela está usando. Então, eu queria compartilhar com vocês a experiência da Graça. Graça, vem cá. Faz um mês, mais ou menos, eu saí do meu trabalho e aí a primeira coisa que veio na cabeça é, e agora, né? Pra onde eu vou? E aí eu chamei a Bia no WhatsApp, que sempre é uma boa conselheira, e ela falou, por que você não senta e faz um mind map? Então eu adotei a ideia dela, sentei na internet, porque eu sou mais eletrônica e gosto de usar esses recursos, e é legal dessa dica que tem vários sites e ferramentas que te oferecem o mind mapping online. E aí eu comecei colocando uma ideia, que era uma ideia que já vinha batendo na minha cabeça fazia um tempo, que era de tentar uma carreira de consultora em TI&D.
E aí eu botei essa ideia central e comecei a pensar quais eram as formações que eu precisava fazer para poder chegar nessa carreira, que marca pessoal era essa que eu precisava construir no mercado, quem eram as pessoas que poderiam me ajudar nessa trajetória, fornecedores, etc. O legal é que desse mind mapping veio a ideia de fazer um segundo mind mapping, porque eu percebi que eu precisava fazer um aprofundamento de mim mesma, assim, do que eu gostava, dos meus valores, inclusive dos meus pontos fortes, das coisas que eu sabia que não funcionava muito bem, que eu tinha que minimizar. Então eu me coloquei no centro do mind mapping e comecei a puxar aí ramificações pensando justamente nisso. E foi legal porque eu resgatei um monte de assessments que eu tinha, resgatei avaliações que eu tinha feito, pensei realmente nas coisas que eu acredito, nos valores que eu tenho pessoais. E aí desse segundo mind mapping veio derivando algumas outras ideias que eu tô pensando em tirar do papel, ideias de negócios mesmo, e abriu muito a minha cabeça para outras possibilidades. Então realmente eu recomendo, é uma ferramenta muito interessante e se você gosta ainda de lápis de cor e de colorir, ela é um prato cheio aí para você se divertir bastante. Um segundo case interessante que eu tenho é de um coach que procurou a melhor versão dele mesmo, colocando no centro uma imagem central e colocando a roda da vida, todas as áreas da roda da vida, como áreas primárias e depois secundárias e terciárias. E hoje ele está no segundo Mind Map trabalhando o lado profissional e procurando desenvolver um negócio em Mind Map, com o Mind Map por trás. Então, com vocês, o Camel. Bom, o Mind Map me ajudou muito na vida pessoal, na vida profissional também. Eu utilizei o Mind Map na vida pessoal para fazer algumas mudanças, né? Que eu estava mudando de cidade, precisava chegar até esse objetivo. Então eu coloquei isso no Mind Mapping, que ele me deu uma visão mais clara, consegui estabelecer passo por passo o que eu precisava fazer, quais eram minhas oportunidades lá fora, o que eu precisava para chegar lá, o que eu precisava tomar cuidado. Então você consegue mapear ele certinho, você consegue se policiar através dele, te dá uma visão mais ampla de tudo que você vai fazer. E tanto isso eu utilizei ele na vida pessoal quanto na vida profissional. Na vida profissional eu utilizo ele hoje em dia para ter as ideias de qualquer negócio. Então eu tive uma ideia de um negócio, jogo a ideia no Mind Mapping e começo a desmembrar isso. O que essa ideia pode me fornecer, né? Então, que tipo de negócio que eu vou abrir? Quem que eu devo procurar? Quem que são os especialistas nisso? Esse tipo de profissionais que eu devo procurar? Que curso que eu posso fazer para me agregar? Então é essa visão que você consegue ter. E aí é engraçado, porque quando você começa a jogar as ideias lá, novas ideias começam a surgir. Eu acho que a gente tem ideia o tempo inteiro, mas como a gente não anota, na maioria das vezes, não grava isso, as boas ideias passam despercebido. E lá não. O terceiro caso é de uma coach que fez um mind map profissional e o interessante é que ela não só está seguindo um caminho, como está seguindo 3 caminhos com sucesso. Ela voltou para a vida executiva, está numa linha de empreendedorismo e numa terceira frente retomou a OAB, tá quase passando, está nos finalmente da preparação, vai fazer a prova, vai se concluir a OAB e também vai entrar na linha de direito que ela tinha deixado de lado essa carreira. Então, com vocês, a Sandra. Oi, eu sou Sandra Baldo e vim aqui falar sobre a minha experiência com o mapa mental. Ele foi essencial para eu resgatar os meus objetivos, traçar minhas novas metas, porque depois de alguns anos trabalhando numa multinacional, percebi que eu precisava me reciclar. E essa ferramenta foi muito boa, me possibilitou desenvolver a minha área na minha carreira e buscar outros horizontes, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E ampliando esses horizontes, eu me recoloquei no mercado com uma nova visão, né, buscando novas metas e alcançando. Hoje eu estou
atuando com mais de um dos caminhos que eu consegui mapear. E eu acredito que conforme você vai desenvolvendo o mapa, você vai buscando e você vai adquirindo novas possibilidades no seu dia a dia. Me ajudou muito, eu recomendo. Gente, com esses cases eu tenho certeza que você vai ter se entusiasmado ainda mais com a técnica, vai aplicar e vai ter muito sucesso. E mais do que isso, eu tenho certeza que essa técnica vai te ajudar não só nos processos de coaching de carreira, como em vários outros processos e em sua própria vida. Combinado? Espero te ver numa próxima oportunidade. Conte comigo para o que precisar, não hesite em me contatar e nos vemos por aí. Gratidão!